As três leis de Newton. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Quando estamos dentro de um carro e este contorna uma curva, nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da curva. Isto dá a impressão que está sendo jogado para o lado contrário à curva. Isso porque a velocidade vetorial é tangente à trajetória. Esse e vários outros efeitos semelhantes são explicados pelo princípio da inércia, cujo enunciado é: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja, F é igual a m vezes a, ou em módulo F é igual a ma, onde F é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo em N. M é a massa do corpo, a qual as forças atuam em quilogramas, e A é a aceleração adquirida em metros por segundo ao quadrado. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Quando uma pessoa empurra uma caixa com uma força F, podemos dizer que esta é uma força de ação. Mas conforme a terceira lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força com módulo e direção iguais e sentido oposto à força de ação. Esta é a chamada força de reação. Este é o princípio de ação e reação, cujo enunciado é: as forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação existe uma força de reação. Força centrípeta. A força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em movimento curvilíneo ou circular. Objetos que deslocam em movimentos retilíneos uniformes possuem velocidade modular constante. Entretanto, um objeto que se desloca em arco com um valor da velocidade constante possui uma variação na direção do movimento. Como a velocidade é um vetor de módulo, direção e sentido, uma alteração da direção implica uma mudança no vetor velocidade. A razão dessa mudança na velocidade é a aceleração centrípeta. Como a força é dada pela fórmula, F igual ma.